Boa tarde, boa tarde. Opa, para aí, tem que sair. Entrei com a conta errada. Já volto aí. Agora foi. Boa tarde, gente. Só deixa eu ver uma coisa aqui se eu consigo. Boa tarde, Rochelle. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ah, que legal. Ah, vou ter que sair e entrar de novo. Só um pouquinho, gente. Vou ter que entrar como anfitrião, senão eu não consigo compartilhar a tela com vocês. Então tá, agora sim, agora cheguei, de verdade. Gente, o que eu ia dizer para vocês? Não, agora olha só, a aula já está gravando, porque eu botei para gravar automaticamente, eu botei para gravar automaticamente na nuvem do curso, entendeu? Na nuvem da conta. Porque o que aconteceu, gente? Vou contar para vocês. Sabe aquelas pessoas multitarefa, que fazem várias coisas ao mesmo tempo? Pois é, não tem nada a ver comigo. Se eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu tô ferrado. Então, aí, quando eu salvo no meu computador, ele fica renderizando o vídeo, né? E passa um tempão renderizando o vídeo, eu esqueço que aquilo ali acontece. E aí, quando ele termina de renderizar, não interessa o que tu está fazendo aqui no computador, ele abre umas janelas para tu dizer onde é que tu quer gravar o vídeo. Quando abre aquele monte de janela, eu estou fazendo um monte de coisa, eu fecho as janelas todas. E aí deleta automaticamente o vídeo. Então, para isso não acontecer mais, agora eu tô gravando direto ali na nuvem do curso. Aí depois, quando renderizar lá, eu baixo o computador e mando para vocês, tá? Só um pouquinho.
bem, vamos lá. Acho que já está todo mundo aí. Deixa eu me organizar aqui. O que a gente precisa? A gente precisa disso aqui e disso aqui. Beleza, pura. Então, vamos lá. Agora sim, compartilhando a tela com vocês. Gente, então vocês lembram que na nossa última aula a gente estava falando sobre tecido muscular. A gente falou do tecido muscular estriado esquelético, tá? A gente não falou ainda do liso e não falou do músculo cardíaco, né? Mas são poucas coisas para falar do músculo liso e do músculo cardíaco. Vamos anotar. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no slide, né? Então, músculo liso, né? Ele não tem essas estriações. Ele é encontrado na musculatura visceral, tá? Artérias, órgãos internos. Células são fusiformes, responsável pela atividade involuntária do corpo, com o movimento do estômago e a construção das artérias. Bom, então vamos lá. Olha só. Músculo, tecido muscular liso. Vamos botar aqui, ó. Opa, vamos ligar o negócio. Tecido muscular liso. Muito bem. O tecido muscular liso, gente, ele tem contração, ó, involuntária involuntária e lenta. Muito bem. Tá. Ele apresenta células fusiformes. Essas células fusiformes, elas são mononucleadas. Tá? Então, esse é o tecido muscular liso. Beleza. Vamos ver o cardíaco agora. Ó, tecido muscular estriado cardíaco. A parede contrátil do coração, ele é o formador do miocárdio, né? Tem as estrias assim como o estriado, né? Tem propriedades contráteis semelhantes, diferente do músculo esquelético. No entanto, o músculo cardíaco transmite sinais, células. Tá, muito bem. Então, ó, vamos lá. O que a gente vai anotar sobre o tecido muscular cardíaco? Olha aqui, ó. Tecido muscular cardíaco. Bom, o tecido muscular cardíaco, ele tem contração involuntária também. Involuntária também. Só que ela é rápida. Então, é involuntária, mas é rápida. Ou seja, o mesmo tipo de contração do esquelético.
O que é uma contração rápida, gente? Significa que a fibra responde rapidamente, tá? Responde rápido e substancialmente, digamos assim, ao impulso elétrico, tá bom? Muito bem. Bom, esse tecido aqui, ele apresenta também células cilíndricas. Células cilíndricas. Essas células cilíndricas, tá? Elas são, ó, mononucleadas. Algumas binucleadas. Ou seja, algumas têm 2 núcleos. Algumas são binucleadas, tá? Então, esse é o tecido muscular cardíaco. Gente, o tecido muscular cardíaco, ele tem uma propriedade, ó, deixa eu botar aqui no nosso slide de novo, para tu identificar no slide até quando tu for estudar, né? Então, olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um destacador. Ah, mas tá difícil. Um destacador, ó. Músculo cardíaco tem fibras que se interconectam mediante discos intercalados, tá, gente? Esses discos intercalados são discos de comunicação entre as fibras musculares, tá bom? Que transmitem sinais de uma célula para outra e ajuda a sincronizar a contração cardíaca. Então, essa célula, ela tem uma propriedade semelhante aos neurônios. Ela consegue transmitir mensagem de uma célula para outra, tá? Só que no caso aqui, a mensagem ela não é bioquímica, é uma mensagem elétrica, tá? Então, no caso aqui, a mensagem é uma mensagem elétrica, tá, gente? Com esses discos intercalados ou discos intercalares. Então, isso é uma outra coisa que a gente vai anotar ali, ó, que a gente não pode esquecer, que é a presença dos discos intercalares. Ou intercalados, tá? Então, isso é uma característica do tecido muscular cardíaco. Gente, olha só. Aí, nós temos uma diferença na capacidade de regeneração desses tecidos. Tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, o tecido muscular estriado esquelético, ó, o esquelético, ele tem baixa capacidade de regeneração. Ó. Gente, na verdade, olha aqui, ó. A célula muscular, a célula do tecido muscular esquelético, ela não regenera, tá? O que regenera, na verdade, é o tecido. Por que o tecido regenera? Porque quando essa fibra aqui morre, existem células específicas chamadas células satélites que se transformam em célula esquelética, tá? Então, na verdade, a gente tem uma regeneração do tecido, mas é uma capacidade baixa de regeneração. Se a gente pegar o tecido muscular cardíaco, ó, a gente falou do esquelético, agora vamos para o cardíaco.
O cardíaco, ele não se regenera, tá? Não regenera. Tecido muscular cardíaco morreu, ferrou, não funciona mais. Aquela parte do coração que tem células mortas não funciona mais, tá, gente? Se tiver muitas partes assim, o próprio coração acaba não funcionando mais. E aí, vamos falar do liso. Ó. O liso se regenera. O liso, a gente pode dizer que ele tem uma média capacidade de regeneração. Então, tem uma média capacidade de regeneração. Tranquilo? Até se regenera ali, de boas, demora um pouquinho, mas se regenera. Tá? O esquelético se regenera também, mas demora bastante para se regenerar. E o cardíaco não tem regeneração. Tá? Morreu, morreu. Tá? Esse é o grande problema, por exemplo, da doença de Chagas. Porque o protozoário causador da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, ele ataca as células musculares. Quando ele ataca a célula do músculo cardíaco, que ele mata a célula, o coração, aquela partezinha do coração não funciona mais. Tá? Então, por isso que a doença de Chagas é tão problemática. Muito bem. Então, tá aqui. Aí agora a gente vai lá para o tecido nervoso. Tá, gente? Nós já vamos para as nossas anotações direto aqui. Ó. Vamos lá. Tecido nervoso. Bom, o tecido nervoso, tá? Ele apresenta determinadas células primeiro. Ele é um tecido, tá? De transmissão de informações, tá, gente? Então, as células desse tecido aqui, ó, opa, as células desse tecido aqui são os neurônios e as células da glia ou simplesmente glia. Tá, gente? Células da glia ou simplesmente glia. Então, esses aqui são os dois tipos de célula. Só que a única célula que vai transmitir impulsos nervosos é o neurônio. Então, o neurônio é a célula funcional. É a célula que vai transmitir impulsos nervosos. Vai transmitir informações. Tá, gente? Bom, aí, olha só. Aqui nós temos um neurônio. O neurônio é formado pelos dendritos, pelo corpo celular e pelo axônio. Bom, os dendritos, tá, gente? Deixa eu pegar essa canetinha aqui. Vou pegar azul. Os dendritos, o que eles fazem? Eles são responsáveis por receber as informações. Ó, receber informações. Aqui no corpo celular, o que acontece no corpo celular? Aqui é o metabolismo da célula. Ó, metabolismo. Muito bem. Tá.
E no axônio, gente? No axônio, ele é que vai mandar, ele vai emitir as informações. Então, o teu neurônio, ele recebe informações pelo dendrito e manda informações pelo axônio, tá? Muito bem. Bom, e aí, já vamos falar um pouquinho mais sobre neurônio, tá, gente? Aqui a gente viu as partes do neurônio, na verdade é uma célula só com 3 partes, tá? Os dendritos, eles na verdade são protuberâncias da membrana plasmática, o axônio é uma protuberância da membrana plasmática, então, beleza. Aí agora, olha só, falamos um pouquinho dos neurônios, vamos lá para para as glias ou gliócitos ou células da glia, tá? Aqui a gente tem o neurônio e tem as células associadas. Então tem a micróglia, tá? Tem aqui o astrócito e o oligodendrócito. Então, eu acho que dá para a gente... aqui dá para a gente deduzir, né? Tá vendo que esse astrócito está ligado ao vaso sanguíneo? Então, o que o astrócito vai fazer? Ele é responsável pela nutrição. Ó. Então, o astrócito, ele é responsável pela nutrição do tecido. Eles são células de apoio, tá, gente? Nutrição. As micróglias, olha só, elas são provenientes dos macrófagos. Então, na verdade, o que elas vão fazer? Elas vão fazer a defesa imunológica. Então, faz a defesa imunológica, tá? São provenientes lá dos macrófagos. E aqui tem os oligodendrócitos. Tá vendo que ele está se enrolando, ó, em volta do axônio? Olha aqui o axônio e aqui está um extrato mielínico, tá? Então, o oligodendrócito, gente, ele vai formar a bainha de mielina. Ó. Forma a bainha de mielina. A bainha de mielina, ou extrato mielínico, como a gente está vendo aqui no nosso slide, gente, ela é extremamente importante. Daqui a pouquinho, eu não vou falar agora, porque eu quero que vocês vejam a importância. Quero que vocês vejam acontecendo o negócio, tá? Vejam a importância da bainha de mielina. Desculpa, mas ela é bem importante, tá? Ela vai ficar em volta aqui do axônio. Aqui a gente está falando dos oligodendrócitos, tá? Mas existem outras células que também fazem, ó. Tá vendo aqui que aqui tem um oligodendrócito aqui dele? Ó, o oligodendrócito aqui, tá? Mas aqui ele está formando a bainha de mielina no sistema nervoso central, porque no sistema nervoso periférico são as células de Schwann, tá? Então a célula de Schwann também é um tipo de gliócito, tá, gente, de células da glia, e ela também vai fazer a bainha de mielina. Só que ela vai formar a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, tá? E o oligodendrócito no sistema nervoso central. Muito bem. Vamos lá, então. Tá, legal. Bom, olha só, gente. Qual é a função do neurônio? A função do neurônio é transmitir impulso nervoso. Os nossos neurônios, tá? Eles têm transmissão química, que a gente chama. O neurônio ele pode ter uma transmissão elétrica ou transmissão química, né? Os nossos neurônios têm transmissão química. Ou seja, como é que eles transmitem informações de um neurônio para outro? Através de substâncias químicas, que são
os neurotransmissores. Tá, gente? São os neurotransmissores. Muito bem. Tá, legal. E aí, gente, olha só. Quem é que recebe essa informação? Quem recebe é sempre os dendritos. Quem é que manda a informação? Quem manda é sempre o axônio. Então, o caminho... porcaria. O caminho do impulso nervoso é dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. E assim vai indo. Tá, gente? Passando de um neurônio para outro, até que ele chegue no tecido muscular ou em um determinado órgão para produzir uma determinada ação. Tá? Bom, o nome dessa passagem de informações de um neurônio para outro é sinapse. Tá, gente? Então, sinapse é a passagem de informações. É a transmissão de informações. Bom, vamos lá. Ó. Sinapse é a transmissão de informações. No nosso caso, é uma sinapse química, não uma sinapse elétrica, tá? Uma sinapse química, por quê? Porque ela transmite substâncias químicas de um neurônio para outro. Essas substâncias são os neurotransmissores ou mediadores químicos. Agora a gente volta para cá para ver isso aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma sinapse acontecendo, ó, gente. Ó, aqui tem as vesículas pré-sinápticas com os mediadores químicos, tá? E aqui tem a fenda sináptica, ou seja, não há contato físico entre os neurônios, não há contato físico entre os neurônios, tá? Então, tá aqui, ó, a fenda sináptica, o espaço entre os neurônios. Aqui nós temos os receptores dos mediadores, tá? Que são os dendritos, né? Que estão lá nos dendritos, que vão receber essa substância química, tá? E vão passar para outro neurônio ou vão produzir uma determinada ação. É para isso que as substâncias estão passando de um neurônio para outro. Então, isso é a sinapse, tá, gente? Então, aqui na fenda sináptica tem os mediadores químicos, os neurotransmissores, que vão produzir determinadas ações, ou vão ser passados de um neurônio para outro. Gente, mediador químico ou neurotransmissor. Tu sabe me dizer um aí? Me dá um exemplo aí de um neurotransmissor. E aí, gente? Alguém? Ó, peraí que eu já tenho aqui uma resposta. Não, não tem. Alarme falso. Alguém sabe? Alguém sabe? Tá, deixa eu dar uma outra informação para vocês que pode ser que vocês me respondam. Já te digo, Bianca. Antes de eu falar sobre o que a Bianca respondeu aqui. Ah, olha aí, ó. A Thaís respondeu. A Saraiva, a Thaís Gomes também. A Giovana também, tá? Ó, Bianca, a bomba de sódio e potássio, ela é importante para a transmissão? É. E a gente já vai ver por que ela é importante para a transmissão. Mas a substância química, que é um neurotransmissor, aí é uma substância, uma proteína.
tá? Bomba de sódio e potássio é o bombeamento de sódio e potássio. Esse bombeamento é importante para a transmissão, mas não é o neurotransmissor. Tranquilo? A gente tem serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina. A gente tem que saber disso por quê? Porque são coisas do nosso cotidiano. A gente está sempre ouvindo falar nesses negócios. Quem é que já não ouviu falar em serotonina, ocitocina, né? Dopamina? Tá, gente? Então, isso é bem importante a gente saber. Endorfina, muito bem, Giovana, tá? Então, isso é muito importante da gente saber, tá, gente? Quando por exemplo, olha só, vamos pegar a dopamina, tá? Que te dá uma sensação de prazer, que te dá uma excitação em alguma coisa que tu está fazendo, tá bom? Tá fazendo alguma coisa prazerosa, tipo comer um bife, né? A picanha grelhada. Para os veganos, um brócolis imenso, né? A berinjela assada, enfim. Tá. Quando tu tá comendo, tu tá tendo o prazer de comer. Tu vai liberar alguns neurotransmissores, né? De informação ali. Um deles é a dopamina, que vai ser liberado para cá, né? Outro tá fazendo uma atividade, tá? Quando tu tá fazendo uma atividade que requer a tua atenção, né? Algum trabalho, quando tu está estudando, né? E aquele estudo está te dando um certo prazer, tu está liberando dopamina, né? Quando tu cansa, né? Ou quando já está satisfeito daquele negócio que tu está fazendo, esses canais de dopamina, tá? Eles se fecham. Esses canais que estão recebendo, os receptores do mediador, os receptores de dopamina, eles se fecham. Estou só te dando um exemplo, isso não vai cair na tua prova, tá? Estou te dizendo como é que é o funcionamento do negócio. Aí eles se fecham aqui. E aí, gente, o que acontece? Acumula dopamina aqui na fenda sináptica e tu para de produzir dopamina. Porque já tá satisfeito. Foi de dopamina. Tá bom, show de bola. Podemos descansar. Tá? Então, todas as tuas reações, elas são devidas a esses mediadores químicos. Por exemplo, o que vocês estão enxergando agora, gente, essa imagem que está sendo formada, tridimensional, tá? Ela não é uma coisa física, ela é uma coisa bioquímica. Lá no teu cérebro, essa imagem que está se formando no teu cérebro, ela é bioquímica. A imagem física, ela só vai até a retina do olho. A imagem física não chega no teu cérebro. Ela vai até a retina do olho. Ela é transformada em impulsos eletroquímicos, libera lá uma substância na fenda sináptica. E aí tu enxerga. Estão entendendo esse negócio? Por isso que substâncias químicas podem produzir imagens. Tá? Então, substâncias alucinógenas, por exemplo. Tá? Substâncias alucinógenas podem produzir uma imagem aqui. Diatelamida do ácido lisérgico, psilocibina, né? São substâncias que podem produzir imagens aqui. Tá? Então, essas pessoas que ingerem drogas alucinógenas e dizem que viram determinadas coisas, elas viram mesmo. Não que as coisas existissem, mas elas viram porque lá dentro do cérebro dela elas viram. Foi criada uma imagem lá. Tá? Como funciona a inibição de um neurotransmissor? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, Thaís. Tu quer saber como é que é a inibição da transmissão ou tu quer saber a inibição da molécula? Por exemplo, isso inibe, esse neurotransmissor inibe no sistema nervoso central. Como que isso funciona? Mostrando ele inibe determinada situação. Exatamente assim. Exatamente assim. Tu tem um neurotransmissor que vai inibir a fome. É um neurotransmissor
que vai dizer que tu tá saciado, que tu não precisa mais comer, tá? Tu tem um neurotransmissor que vai te dizer que tu tá cansado. Tu tem um neurotransmissor que vai te dizer que tu tá satisfeito com uma determinada situação. Entendeu? Então, é exatamente assim. Os neurotransmissores, eles podem inibir as coisas sempre por sistema de feedback, tá? Ó, que nem o caso da dopamina que eu falei agora, Thaís. Botou um monte de dopamina aqui, fechou os receptores de dopamina. E aí tu para de produzir dopamina. Quando baixa a tua quantidade de dopamina, pode aumentar a quantidade de outro hormônio, como serotonina, dependendo do que tu tá fazendo, dependendo da ação, tá? Esse é o grande nó entre psicologia e psiquiatria, tá? O que a psicologia diz? Ações cotidianas produzem alterações orgânicas. E a psiquiatria diz: alterações orgânicas produzem um comportamento tal cotidiano. E até hoje ninguém sabe o que é o certo, tá? O fato é que, por exemplo, tem lá uma doença chamada... Gente, como é que é a doença que a pessoa fica enxergando coisa? Que fica paranoico? Esquizofrenia. Esse aí mesmo. Então, a pessoa tem esquizofrenia. Tá bom? Tem uma alteração de serotonina e dopamina numa pessoa que tem esquizofrenia. Tá. O que o psiquiatra diz? Ah, essa alteração é orgânica, né? Essa alteração orgânica deve ter um gene lá que controla. Ninguém descobriu isso até hoje, tá? Ah, essa alteração é orgânica. Eu vou dar um medicamento que vai inibir a produção de serotonina e de dopamina, e aí essa pessoa não vai mais enxergar coisas, não vai mais ser paranoico, tá? A psicologia diz o seguinte: não, essa alteração, né, ela tem essa alteração orgânica interna, ela tem um motivo externo de acontecer, tá? O fato é que, mesmo sem ninguém saber a origem dessa doença, a esquizofrenia, né, as pessoas dão, mesmo sem ter cura, é uma doença que não tem cura, as pessoas dão medicamento para a pessoa que é esquizofrênica. Tá? Primeira coisa que faz é tacar o medicamento. Porque diminui sintoma. Hã? Sim, dão medicamento porque diminui sintoma, por isso. Exatamente, vai Porque diminuir não o tem sintoma. cura. Pois é, porque não tem cura. Então, uma coisa que não tem cura e porque não se sabe exatamente o que é. Tipo, HIV não tem cura. Não tem cura porque não tem como produzir uma vacina para HIV. Tá, tudo bem. Esse aqui não tem cura porque os caras não sabem o que é. Mas o fato é que dão um monte de remédio pro cara. Que não age na doença, né? É um remédio que não age, ele não modifica lá a função orgânica do cara, entendeu, Thaís? Ele vai deixar o cara chapado. Claro que o cara não vai enxergar nada e também não vai ter paranoia, porque vai ficar chapado a vida toda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tem coisa lá no nosso cérebro que neurologista não sabe, acha que é assim, né? Aí nós entramos naquele negócio da metodologia, assim, o cara acha que é assim, né? E vai indo. Muito bem. Então, ó, o cara que é esquizofrênico, ele está produzindo substâncias aqui que estão produzindo determinadas imagens na cabeça dele. Ou o cara que ingere uma droga que é uma droga alucinógena, né? Por exemplo, uma droga estimulante como a cocaína. Olha só como é que a cocaína funciona no teu cérebro, gente. Quando tu tem uma sensação, ela aumenta um pouquinho a produção de dopamina, tá? A cocaína. Então tu tem essa sensação de prazer, tu tá fazendo um negócio lá, né? E tu tá liberando dopamina. Quando tu te cansa, quando aquele negócio é uma situação normal, os receptores de dopamina se fecham e aí tu para de produzir dopamina. Sabe o que a cocaína faz? Ela não deixa esses receptores aqui se fecharem. Ela age aqui, a cocaína.
Tá? E aí tu está produzindo dopamina e está recebendo dopamina, e aí tu produz cada vez mais dopamina, e cada vez recebe mais dopamina, e aí daqui a pouquinho tá na loucura, entendeu? Em função dessa droga. É óbvio que tu não vai estar na tua normalidade, é óbvio que os neurônios vão morrer, né? Que vão trabalhar além da sua capacidade. Então, as drogas funcionam assim. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de drogas. As drogas que são psicotrópicos, né? São as drogas alucinógenas, são as drogas que são estimulantes, tá? E aquelas drogas... hoje tá difícil, tô me fugindo as palavras da minha mente. Que são entorpecentes, tá? Não, As não é perturbadoras, as estimulantes e as que deprimem. Isso mesmo, tá? Isso é uma classificação da psiquiatria, tá? Eu trabalho com saúde mental, por isso que eu sei. Isso. Aí a gente tem uma classificação da biologia, tá? Que são aquelas drogas que elas são alucinógenas, que elas produzem determinado imagem, né? As estimulantes, que estimulam o sistema nervoso, tá? E as drogas, acabei de falar agora e esqueci de novo a palavra. As entorpecentes, tá? Que são aquelas que diminuem a atividade do sistema nervoso. Então, para nós são esses 3, mas tem mais, como a Thaís estava falando aí, né? Qual é a classificação ali que tu falou, Thaís? As perturbadoras, que eu lembro, né? As perturbadoras, sim. As depressoras do sistema nervoso, as estimulantes. E as estimulantes. As perturbadoras são aquelas que causam maconha, ou alucinações, ou causam... alterações de senso-percepção. Exatamente. A pessoa fica paranoica, né? Acha que está sendo perseguida, esse tipo de coisa. Sim, é isso aí mesmo. Então, gente, mas o que nos interessa aqui é isso, né? Então, essas drogas, né? O álcool, a maconha, a cocaína, a heroína, né? O LSD, elas agem aqui, né? Na transmissão do impulso nervoso. Beleza? Bom, aí, gente, olha só. Falamos de sinapse, agora vamos falar como é que chega lá na sinapse, né? Como é que se dá a transmissão da mensagem ao longo do neurônio, ao longo do axônio, tá, gente? Então, o que tem que acontecer aqui, ó? Aqui a gente tem uma carga elétrica, tá? A célula, o teu neurônio, o teu axônio, ele está nessa polaridade aqui. Uma polaridade positiva, uma carga elétrica positiva fora da célula e uma carga elétrica negativa dentro da célula. Tá? Para que o impulso seja transmitido ao longo do neurônio, tem que mudar essa polaridade, tem que despolarizar. Ou seja, tem que ficar positivo dentro e negativo fora. Tá? Então aqui, ó, corte longitudinal ampliado do axônio, aqui o sentido do deslocamento do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, quando despolariza, a carga elétrica na superfície externa do axônio, carga elétrica na superfície interna do axônio. Quando ele despolariza, o que vai acontecer? Ele vai transmitindo o impulso. Como se tu pegasse aqueles dominós e botasse de pé. Um vai caindo sobre o outro, né? A única diferença é que no caso aqui, no caso do dominó, o dominó que caiu fica caído. No caso aqui, a parte que despolarizou, ela tem que repolarizar. A que despolarizou tem que repolarizar. Tá? Por quê? Gente, toda vez que ocorre isso, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, nós temos uma despolarização e uma repolarização. Tá? Então, toda vez que ocorre isso, essa despolarização, ele cria um potencial de ação. Esse potencial de ação, ele produz uma voltagem. Então, a célula, quando ela está polarizada, ela está com aproximadamente 70 milivolts negativo.
Tá? E quando ela despolariza, esse potencial de ação aqui, ele cria uma voltagem que vai de menos 70 para mais 40 e às vezes até mais. Então, aumenta absurdamente a voltagem. Esse aumento de voltagem de carga elétrica cria essa transmissão do impulso elétrico. Tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Aqui despolarizou. Tá? Aí, a parte seguinte também vai despolarizar, só que essa parte aqui, ela repolariza. Despolarizou, repolarizou, despolarizou, repolarizou. Por quê? Porque essa mudança de voltagem ela é tão grande que se isso acontecesse em todo o axônio, a célula ia morrer. Tal seria a voltagem produzida, tá, gente? Por isso que a parte que polariza tem que repolarizar. Desculpa, a parte que despolariza tem que repolarizar. Tranquilo? Bom, como é que isso acontece? Através da famosa, fantástica e maravilhosa bomba de sódio e potássio. É para isso que serve a bomba de sódio e potássio, tá, gente? Ela serve para despolarizar e repolarizar o neurônio. Então, o neurônio está polarizado, tá bom? Ou seja, uma carga elétrica positiva fora, uma carga elétrica negativa dentro. O que tem que acontecer? Tem que inverter. Tem que ficar negativo fora e positivo dentro. Então, na despolarização, olha só, abre a proteína que permite a entrada de sódio. Então, olha só, gente. Na despolarização, entrada de sódio. Tá? Entra o sódio é positivo, né? Vai entrando o sódio. E aí, gente, o que acontece? O sódio, aqui ele está entrando normal. Isso aqui, aí ele entra, gente, olha só. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ó, tá aqui a nossa célula, tá? Só para tu entender como é que funciona esse negócio. Tá aqui a nossa célula. Bom, o que é o normal da célula? Uma concentração de sódio maior fora do que dentro. Tá, gente? O que está acontecendo na despolarização? Na despolarização, ó, isso aqui é a despolarização. Despolarização. O sódio não está passando de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, então isso é difusão. Como tem o auxílio de proteína, é difusão facilitada. Beleza, show de bola. Tá. Ah, mas a bomba de sódio e potássio ela não é um exemplo de transporte ativo? É quando tem que expulsar esse sódio que entrou. Tá, gente? Então, o sódio vai entrar na célula por difusão facilitada. E esse sódio que entrou tem que botar para fora de novo. Quando bota ele para fora, aí sim, ó, gente. Aí, nesse caso aqui, ó, é transporte ativo. Aí é transporte ativo, tá? Só para a gente poder entender lá a bomba de sódio e potássio. Tá bom, show de bola. Cadê? Tá aqui. Então, aí ocorre a despolarização. Tá entrando sódio. Legal. Bom, despolarizou, criou o potencial de ação, elevou a voltagem, agora tem que repolarizar.
Aí, para repolarizar, o que, que acontece? É a saída do potássio. Potássio é positivo, ele vai sair e aí vai ficar positivo lá fora. Tá? Então, aí tem a saída do potássio. E aí, gente, vamos voltar para lá. Também a gente sabe que tem uma concentração de potássio muito maior dentro da célula do que fora. Tá? E aí, ó, vai sair potássio. Sair potássio é a repolarização. Isso aqui é difusão facilitada. Agora, a gente precisa ter muito mais potássio dentro do que fora da célula. Então, esse potássio que vai para fora, uma hora ele tem que voltar, ele tem que entrar. Aí é transporte ativo também. Tá? Aí é que é o transporte ativo. Tá, gente? Bom, e aí é o bombeamento de sódio e de potássio. Tá, aí vamos voltar lá. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? Despolarização, entrada de sódio, repolarização, saída de potássio. Tá? Muito bem. E aí o impulso vai andando pelo axônio, de pedacinho em pedacinho. Tá? Mas olha só, gente. Vamos pegar um neurônio grande. Um neurônio grandão. Qual é o tamanho de um neurônio grandão? Estou falando em comprimento, tá, gente? O neurônio continua sendo uma célula microscópica. Tá? Estou falando do comprimento do axônio. O que tu acha aí? Vamos lá, gente. Dá aí um tamanho de neurônio, de comprimento. Ele vai continuar sendo microscópico, tá? Eu quero só o comprimento. Alguém? Não? Nada? Gente, olha só, os mamíferos têm um negócio chamado nervos cranianos. A gente vai ver isso em fisiologia humana depois, tá? E aí tem um nervo craniano, que é um nervo vago, que é um nervo que vai lá do crânio até aqui, né? Então já dá o que mais ou menos? Daqui ele vem para cá, até o estômago, até a região do estômago. Isso aqui dá uns 50 centímetros, por aí. O que vocês acham? Pode ser? Sou péssimo nesse negócio de tamanho, assim. Mas olha só, gente, a girafa também é um mamífero. Qual é o tamanho desse neurônio que vocês acham que a girafa tem? Dá uns 4 metros, mais ou menos. Tá? Tu imagina tu mandar mensagem assim, ó. De pedacinho em pedacinho de neurônio por 4 metros de neurônio, gente. Tá? O cérebro ia mandar a mensagem e 4 horas depois a mensagem ia chegar lá no estômago da girafa. Vocês estão entendendo isso? Então, o que, que acontece? Nós temos uma estrutura que ela serve para aumentar a velocidade de transmissão, que é a bainha de mielina. Ó, tá aqui as células de Schwann. As células de Schwann estão produzindo a bainha de mielina. A bainha de mielina é lipídica, gente. Então, ela é um isolante elétrico. Então, primeira coisa, olha aqui, ó. Vamos lá. Bainha de mielina. Ó. Bainha de mielina. Então, a gente já está vendo que ela é um isolante elétrico. Como ela é um isolante elétrico, olha só o que ela faz, gente. Ela
não deixa o impulso passar por dentro desse axônio onde tem a célula de Schwann, onde tem a bainha. Então, esse impulso ele tem que dar um salto para cá, ó. Tá entendendo? O impulso salta para cá, a bomba de sódio passa para cá, a bomba de sódio e potássio passa para cá, tá? Então, tá, aqui, ó, nós chamamos essa parte aqui de nó neurofibroso. Então, nos axônios que tem bainha de mielina, o impulso elétrico ele pula de um nó para outro. Então, o que a bainha de mielina faz? Olha aqui, ó. Ela aumenta a velocidade de transmissão. Aumenta a velocidade de transmissão. É para isso que ela serve. Tranquilo, gente? Tem neurônio que não tem bainha de mielina? Tem. E aí o impulso vai ser assim. São neurônios pequenos, neurônios bem curtinhos, né? Não tem problema nenhum. Mas a maioria dos neurônios tem bainha de mielina. Tá? A maioria dos neurônios tem bainha de mielina. Se a bainha de mielina se desfaz, tá? Se ela degenera, a pessoa morre, a pessoa não consegue viver sem a bainha de mielina. Tá? Então, tem, por exemplo, uma doença que é a adrenoleucodistrofia. Não sei se vocês já ouviram falar. A adrenoleucodistrofia, gente, é uma doença que provoca degeneração da bainha de mielina. Pessoas que têm essa doença normalmente não conseguem chegar à puberdade, tá? Ela é causada por um gene recessivo no cromossomo X, adrenoleucodistrofia, que é a doença do Lorenzo. Vocês viram o filme Óleo de Lorenzo? Alguém? Alguém viu? Não viram o filme Óleo de Lorenzo? Gente, sessão da tarde certa, né? Quem não viu o filme ainda, também não precisa assistir, porque, né? O filme é um dramalhão brabo. É baseado... Eu, por exemplo, não gosto de filme que é baseado em fatos verídicos, tá? Eu gosto de fantasia, de fábula, final feliz, né? Fatos verídicos já chega à minha vida, né? Então, se é para ver desgraça, eu fico me lembrando da minha vida, né? Tá, gente? Então, mas é um filme que conta a história do Lorenzo. Lorenzo, menino que nasceu com adrenoleucodistrofia, tá? Os pais levaram no médico, o médico disse, ele tem uma doença rara chamada adrenoleucodistrofia, e aí ele não vai sobreviver, ele vai viver até no máximo uns 13, 14 anos. E o pai e a mãe começaram a pesquisar, e pesquisam, e fazem, misturam um monte de tipos diferentes de óleos e começam a tratar o Lorenzo com aquele óleo. O Lorenzo viveu por mais de 25 anos, tá? Se eu não me engano, ele morreu com 27 anos, ou 24 anos, 25 anos, uma coisa assim. Mas ele ficou ali nos 25 anos aproximadamente. Tá? Viveu mais de 20 anos, era para viver até os 13, viveu mais de 20 anos, e hoje o principal tratamento para essa doença é feita com o óleo de Lorenzo. Tá, gente? Então, se alguém tiver curiosidade, aí assiste com o Nick Nolte e a Susan Sheridan. Tá? Muito bem. E quem faz o Lorenzo, eu não sei. Gente, feito, então, tecido nervoso. Tá? Então, a gente acabou a histologia humana. O que a gente vai começar na próxima semana? Com a fisiologia humana, tá? Então a gente vai começar com a fisiologia humana lá na próxima semana. Ficou alguma dúvida aí, gente?
E aí agora eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios de tecido muscular e tecido nervoso, tá? Aquela de tecido conjuntivo, no fim, eu também não olhei, mas eu vou olhar e depois a gente vê quais as questões que vocês tiveram maior dificuldade. Tá bom, gente? Então, beijo grande para todos. Vocês já sabem, né? Qualquer dúvida, me procura. Não precisa esperar aí uma semana, né? Para a gente se encontrar. Todo mundo tem o meu WhatsApp. Manda lá uma pergunta que eu respondo para vocês, tá bom, gente? Valeu, então. Um beijo grande. Tchau, tchau.